Em 1966, o caso de crime verdadeiro mais infame da Austrália mudou o país para sempre. O desaparecimento das crianças, Beaumont, Anna, Jane e Grant, foi tão chocante que os pais passaram de deixar seus filhos andarem livremente durante o dia para manterem um olho neles constantemente. Nenhuma criança estava segura, não mais, e até mesmo comunidades unidas lutavam para confiar umas nas outras. Quase 6 décadas depois, o peso do trágico desaparecimento das crianças Beaumont ainda pode ser sentido. Na manhã de 26 de janeiro de 1966, Jane, de 9 anos, Anna, de 7 anos, e Grant Beaumont, 4 anos, pediu aos pais para visitar a praia de Glenelg. Eles tinham ido no dia anterior, mas era outro dia abafado, e eles se divertiram tanto que eles queriam ir novamente. Devido ao calor, pegaram o ônibus às 8h45 da manhã, 5 da manhã. Nancy, a mãe deles, orientou a pegar o ônibus ao meio-dia, para casa, e as crianças concordaram. Porém, o trio nunca retornou no ônibus das 12 horas, nem no ônibus das 2 da tarde, fazendo com que Nancy ficasse alarmada. O pai deles, Jim, voltou de uma viagem por volta das 3 da tarde e, ao ouvir que as crianças não haviam voltado para casa, ele imediatamente dirigiu até a praia, que era apenas uma viagem de ônibus de 5 minutos da casa na rua Harding, em Somerton Park, Adelaide. Jim não conseguiu localizar as crianças na praia lotada, então ele voltou para casa e, junto com Nancy, começou a procurar nas ruas, batendo nas portas de vizinhos e amigos, mas ninguém tinha visto Grant, Anna ou Jane. Naquela noite, cerca das 5, o casal notificou a polícia sobre o desaparecimento. Primeiramente, as autoridades suspeitaram que as crianças se desviaram e perderam a noção do tempo. Organizaram buscas na praia, crendo que não teriam ido longe. No entanto, logo perceberam que algo mais sinistro estava acontecendo e a busca pelas crianças Beaumont se expandiu para o oceano, prédios próximos e as dunas de areia. Aeroportos e estações de trem também foram alertados sobre o desaparecimento, com os investigadores teorizando que alguém poderia ter sequestrado as crianças e estava tentando tirá-las da área local ou até mesmo da cidade. O principal suspeito não identificado no caso é um homem, visto com as crianças por testemunhas. É descrito como alto, de cabelos castanhos claros a médios e um rosto fino. Ele estava em seus 30 e poucos anos no momento do desaparecimento, com um corpo magro a atlético e uma pele bronzeada pelo sol. Ele vestia calções de banho. As testemunhas disseram que as crianças, relaxadas e brincando, pareciam confortáveis e familiarizadas com o homem. Ele também teria se aproximado de uma testemunha alegando falta do dinheiro das crianças, e questionou se alguém viu ou esteve perto de seus pertences. Ele se trocou enquanto as crianças Beaumont aguardavam. Por volta das 12h15 da tarde, o grupo deixou a praia. 2h30 depois, outra testemunha viu o grupo de 4 juntos novamente com o homem carregando uma bolsa semelhante a uma que Jane possuía. Ao perguntar aos pais dele suas opiniões, as testemunhas ficaram perplexas com o que viram. Nancy descreveu Jane em particular como sendo incrivelmente tímida e achou estranho que sua filha mais velha estivesse tão à vontade para brincar na presença deste desconhecido. Investigadores teorizaram que o homem já encontrou as crianças anteriormente, e eles haviam aprendido a confiar nele. Notavelmente, Anna disse a Nancy nos dias antes de desaparecerem que Jane, citação, arranjou um namorado na praia. Nancy pensou que Anna se referia a um colega de brincadeiras da mesma idade, portanto não valorizou muito o comentário. Os investigadores descobriram nos dias seguintes ao desaparecimento que as crianças haviam passado pela padaria Wenzel na próxima rua Mosley. O proprietário da loja, familiarizado com as crianças que frequentavam o local, disse que Jane comprou pastéis e uma torta de carne, com uma nota de 1 libra. Isso foi estranho porque Nancy não havia dado 1 libra para Jane. Ela sempre dava moedas às crianças.
No dia do desaparecimento deles, eles estavam de posse de 6 shillings e 6 pence, suficientes para pagar a tarifa do ônibus deles e comprar o almoço deles e nada mais. O comerciante percebeu que nunca haviam comprado uma torta de carne. As autoridades acharam provável que a nota de 1 libra tenha sido dada às crianças por outra pessoa, provavelmente o estranho com quem foram vistas. Em 29 de janeiro surgiu outra pista quando uma mulher relatou ter conversado com 3 crianças semelhantes aos Beaumonts, perto do refúgio Pataualonga, às 7 da noite, no dia do seu desaparecimento. O refúgio foi posteriormente drenado e vasculhado, mas não foi encontrada nenhuma evidência. Passaram-se meses até outra testemunha aparecer. Uma mulher afirmou que na noite do desaparecimento, ela viu um homem com 2 meninas e um menino entrando em uma casa na sua rua que ela acreditava estar vazia. Mais tarde, ela viu o menino andando sozinho, mas o homem alcançou-o e o agarrou rudemente. Na manhã seguinte, porém, não havia atividade na casa e ela nunca mais viu o grupo. Não está claro porque essa mulher não apresentou as informações antes, mas parece que isso não produziu nada sólido. Pistas. Em novembro de 1966, apenas meses após o sumiço das crianças, o psíquico holandês Gerard Croce foi levado à Austrália para auxiliar nas buscas. Sem surpresa, sua tentativa de avançar o caso falhou. Relatadamente, ele mudava sua história diariamente, e ele ofereceu à polícia, sem pista ou evidência. Ele disse que as crianças estavam enterradas num armazém perto de sua casa, e embora os proprietários do imóvel estivessem relutantes em escavar, eles conseguiram levantar $40 mil para demolir o prédio, mas uma busca logo não encontrou nada, nenhum resto humano e nenhum pertence das crianças. A propriedade foi revistada em 1996, mas novamente nada foi achado. No ano seguinte, foram relatados avistamentos das crianças em todo o país, mas nenhum foi confirmado pela polícia. 2 anos após o sumiço das crianças, em 1968, Nancy e Jim, seus pais, receberam 2 cartas. Uma supostamente foi escrita pela mais velha, Jane, enquanto a outra foi escrita por um homem que afirmou ter se nomeado o guardião das crianças. Então os envelopes foram carimbados em Dandenong, Victoria, e o homem afirmou que estava disposto a devolver as crianças, sugerindo um horário e local para eles se encontrarem. As supostas cartas de Jane descreviam uma vida bastante normal, sem nada alarmante. As autoridades consideraram as cartas autênticas após compará-las com notas prévias de Jane antes de seu desaparecimento. Decidiram que Jim e Nancy encontrariam o homem, com um detetive o seguindo. No entanto, ninguém apareceu. Uma nova carta logo chegou, supostamente de Jane novamente. Ela relatou que o homem decidiu mantê-los devido à traição dos pais ao homem. Confiança ao trazer um detetive disfarçado com eles para a reunião. Nenhuma outra carta apareceu depois desse ponto, mas em 1992, uma análise forense revelou que as cartas eram uma farsa. Impressões digitais levaram os investigadores a um homem de 41 anos, que era adolescente na época e havia escrito as cartas como uma brincadeira. Ele não foi acusado de crime algum pelo tempo decorrido. Apesar do homem visto com as crianças no dia do seu sumiço nunca ter sido confirmado, identificado, houve muitos suspeitos notáveis no caso ao longo dos anos. Em 1984, Bevan Spencer von Einem foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio do adolescente Richard Kelvin. Os investigadores acreditam que ele tinha cúmplices e possivelmente estava envolvido em outros crimes violentos, mas ele se recusou a cooperar com os investigadores em relação a essas possíveis conexões. Enquanto as autoridades investigavam von Einem, foram abordadas por um informante identificado apenas como Sr. B. O Sr. B afirmou que teve uma conversa com o assassino na qual ele se gabava de ter sequestrado 3 crianças de uma praia e depois levado-as para casa para realizar experimentos nelas. Von Einem teria dito que se saiu brilhantemente, realizou cirurgia e citação conectou-os. Uma das crianças morreu durante o procedimento, no entanto, o que o levou a matar as outras 2 e descartar seus corpos em Bushland, ao sul de Adelaide. Antes disso, os investigadores não suspeitavam que von Einem estivesse envolvido no caso das crianças Beaumont, embora percebi sua semelhança com E. Fitz correspondia à descrição do assassino da época e aos relatos de testemunhas. Von Einem também, de acordo com o Sr. B,
indicou que ele esteve envolvido no Adelaide Oval de 1973, abduções, nome dado aos desaparecimentos de Joanne Ratcliffe, de 11 anos, e Kirsty Gordon, de 4 anos, que desapareceram quando foram juntas ao banheiro durante uma partida de futebol realizada no estádio de esportes Adelaide Oval. Nós cobrimos o Adelaide. As abduções anteriores no Oval de Adelaide compartilham casos, muitos dos mesmos suspeitos. Embora o Sr. B seja considerado pela polícia como uma fonte confiável, pois ele foi capaz de fornecer informações importantes durante a investigação do assassinato de Richard Kelvin, suas alegações sobre as conexões de Von Einem com as crianças Beaumont e o caso do Oval de Adelaide não foram totalmente confiáveis. Os detalhes transmitidos pelo Sr. B não se encaixavam nos fatos conhecidos sobre o caso Beaumont. Os investigadores notaram que, enquanto Von Einem frequentava frequentemente a praia de Glenelg para espiar os vestiários e era conhecido por ter uma preocupação com crianças, ele também é muito mais novo que o homem com as crianças naquele dia. Ele tinha início dos 20 anos quando desapareceu e as crianças eram mais jovens que as vítimas habituais de Von Einem. Ele geralmente visava jovens homens em sua adolescência e 20 anos. Outro suspeito tanto no caso quanto nos sequestros no Adelaide Oval é Arthur Stanley Brown, que morreu em 2002. Em 1998, Brown foi acusado pelos assassinatos de Judith e Susan McKay em Townsville, Queensland. Elas sumiram em 26 de agosto de 1970 a caminho da escola. Poucos dias após sumirem, seus corpos foram achados em um riacho seco, na cama, estranguladas até a morte. O julgamento de Brown estava agendado para o ano 2000, mas foi adiado quando seu advogado observou que ele não estava apto para o julgamento. Ele nunca foi julgado novamente devido a um diagnóstico de doença de Alzheimer e demência. Brown foi acusado de assédio sexual em várias ocasiões com sua própria esposa, Hester Porter, confessando para sua irmã que tinha medo dele. Hester informou a sua irmã que ela uma vez pegou Brown molestando uma criança e estava ciente de que ele parecia ter um interesse sexual em meninas jovens. Vários outros parentes de Hester vieram a público nos anos 80, notando que eles haviam sido abusados na infância por Brown. Hester morreu em 1978. Ela estava acamada devido a artrite, e enquanto ele alegava que ela havia caído e batido a cabeça, muitos parentes acreditam que Brown a matou. Notavelmente, ele se casou com a irmã mais nova de Hester mais tarde, naquele mesmo ano. Brown é notado por ser muito parecido com o retrato falado dos suspeitos nos dois casos, apesar de ser mais velho que o homem visto com as crianças Beaumont, já que tinha 53 anos, em 1966. Investigadores buscavam rastrear os movimentos de Brown. Na década de 60, eles não conseguiram determinar onde ele estava, pois seus registros de emprego não existiam naquela época. Os investigadores notaram que os registros podem ter sido perdidos na enchente de Brisbane de 1974 ou que Brown destruiu seus próprios arquivos, pois trabalhava para o Departamento de Obras Públicas de Queensland e tinha acesso ao governo, prédios. O terceiro suspeito no caso das crianças Beaumont é o condenado assassino de crianças, Derek Percy, que morreu em 2013. Percy foi sugerido como suspeito em 2007 pelo jornal de Melbourne, The Age. 1969, após o assassinato de Yvonne Tuhey, ele se declarou insano, em parte devido ao fato de que sofria de uma condição que o impedia de lembrar os detalhes exatos de suas ações. Ele indicou que possivelmente matou as crianças Beaumont em 1996, mas não se lembrava devido à condição. Em 2007, a polícia de Victoria interrogou Percy em conexão com o caso. Os investigadores notaram que ele teria apenas 17 anos na época, muito jovem para corresponder à descrição do homem visto com as crianças no dia que sumiram. Também não estava claro se ele tinha acesso a um carro naquela época, pois a polícia acredita que o suspeito teria um para fugir da área e depois se livrar dos corpos. Não está claro se Percy é ainda considerado suspeito no caso. Outro suspeito era um empresário chamado Alan Anthony Munro. Munro foi trazido à atenção da polícia por Alan McIntyre, que ele mesmo havia sido questionado em conexão com o caso Belmont. McIntyre contou ao Adelaide Advertiser que Munro, que não foi identificado na época, passou pela casa de McIntyre em 1966 com os corpos das crianças Beaumont no porta-malas de seu carro. Munro era um chefe de escoteiros
que se declarou culpado de 10 crimes sexuais contra crianças datados de 1962. Segundo McIntyre, era buscado nos anos 60 em Sudeste Asiático por outros crimes contra crianças. Depois de se confessar culpado, foi sentenciado a 10 anos de prisão, com um período de 5 anos e 5 meses sem liberdade condicional. Décadas mais tarde, em junho de 2017, investigadores receberam uma cópia do diário de uma criança de 1966. O escritor do diário observou que Monroe estava em Glenelg, na praia, quando as crianças desapareceram. Embora Monroe tenha sido investigado em conexão com o caso, as autoridades não encontraram evidências de que ele estivesse envolvido. Então, em 2013, o último suspeito do caso veio à luz após a publicação do livro O Homem de Cetim, desvendando o mistério das crianças Beaumont desaparecidas. Embora ele não tenha sido identificado no livro, o Homem de Cetim, agora conhecido como Harry Phipps, dono de fábrica, que morreu em 2004. Phipps era membro da elite social de Adelaide durante a década de 60, e seu nome foi tornado público por seu ex-filho logo após a publicação de O Homem de Cetim. Não apenas Phipps se assemelha ao retrato falado do homem visto com as crianças no dia do desaparecimento delas, ele também era muito rico e tinha o hábito de dar notas de 1 libra. Além disso, em 1966, ele morava a apenas 250 metros da praia. O filho afastado de Phipps, Hayden, veio a público em 2007. Ele tinha 15 anos em 1966 e se lembra claramente de ver as crianças Beaumont brincando no jardim dos fundos de seu pai. As alegações de que Phipps era um pedófilo vieram à tona nos anos seguintes, com seu próprio filho, Hayden sendo uma de suas vítimas. No entanto, um dos outros filhos de Phipps, Wayne, se manifestou contra seu irmão e alegações de que seu pai era um abusador de crianças assassino. Ele alegou que Hayden, que morreu em 2016, inventou as alegações devido a problemas de saúde mental, afirmando, citação, "Isso está errado. Isso está machucando aqueles que eu me importo e a memória daqueles que eu me importava." O repórter Frank Pangelo disse à Cable News Network, citação, "Harry Phipps não era o predador arquetípico. Ele era um homem bem-sucedido. Respeitado na comunidade, administrava um negócio bem-sucedido e era capitão da indústria. Não haveria nenhum motivo para ele ser um suspeito." Apesar disso, a polícia considerou credíveis as informações de Hayden e o livro O Homem de Seda, principalmente quando 2 homens revelaram que Phipps os pagou para cavar um buraco no quintal de sua fábrica no fim de semana do desaparecimento das crianças. Ele nunca lhes disse para que servia o buraco de 2 por 1 por 2 metros. Em novembro de 2013, uma seção de 1 metro quadrado da antiga fábrica de Phipps foi escavada. Um radar de penetração no solo notou uma pequena anomalia, mas uma investigação mais aprofundada do local, que foi escavado, revelou, sem novas evidências ou indicações do sepultamento das crianças Beaumont lá. Em 2018, uma escavação revelou ossos que, após análise, foram identificados como de animal. O superintendente-chefe Debray disse aos repórteres, citação, "Eu posso confirmar que nós pesquisamos áreas de interesse e alcançamos o fundo dessas áreas, e fomos bem abaixo para que possamos ter 100% de certeza. Posso confirmar que encontramos ossos de vários animais, mas não localizamos nada humano no local. Infelizmente, isso implica na família Beaumont, que ainda não temos respostas, mas sempre faremos o possível para encontrar as crianças Beaumont e retorná-las à família." O caso das crianças Beaumont desaparecidas resultou em uma das maiores investigações policiais da história australiana e afetou profundamente os pais em todo o país. Durante os anos 60, era comum as crianças andarem livremente, usando o transporte público e visitando espaços públicos sozinhas, mas o caso Beaumont mudou tudo, especialmente porque ocorreu logo após 1965, assassinatos na praia de Vanda, onde 2 adolescentes, Marianne Schmidt e Christine Sherrock, foram mortas. Após o desaparecimento de Jane, Anna e Grant, seus pais permaneceram em sua casa em Somerton Park por anos. Eles ansiavam que o trio retornasse para casa um dia. Nancy supostamente preservou o quarto deles, exatamente como no dia em que foram à praia de Glenelg em 26 de janeiro de 1966. Nancy disse aos repórteres nos meses seguintes ao desaparecimento, "Eu não acho que eles estejam vivos,
mas eu não perdi a esperança, e tudo que eu quero é que eles voltem. No ano seguinte, no entanto, ela parecia mais otimista sobre o caso. Falando em fevereiro de 1967, ela disse a um repórter do Daily Telegraph da Austrália: "Quanto mais isso continua, mais confiante eu me sinto de que eles ainda estão vivos. Sonhei com eles ontem à noite. Eu geralmente não sonho. Na realidade, tive meu primeiro sonho real desde que as crianças partiram. Noite passada, sonhei que ouvi alguém batendo na porta dos fundos. Eram as crianças. Eles disseram: 'Oi, mãe.' Só perguntei onde você esteve. Eles estavam de pé no saguão dos fundos. Chorei e senti-os por todo lado. Sabe, é o primeiro sonho que eu tive. Desde 2023, o caso continua sem resolução. Não houve avanços desde então. O pátio da fábrica de Phipps foi escavado em 2018. O comissário de polícia Grant Stevens observou que há menos probabilidade de resolver o caso a cada ano que passa, acrescentando, cito, "a realidade é a qualidade das provas forenses que foram coletadas naquele momento em que as crianças desapareceram, bem como a memória das testemunhas e testemunhas que já faleceram. Todos esses fatores contribuem para maiores dificuldades em resolver essa investigação específica." No entanto, ele foi rápido em acrescentar que o caso permanece aberto e qualquer nova informação apresentada será minuciosamente investigada. Tragicamente, Nancy e Jim agora estão ambos falecidos. Nancy morreu em um asilo em Adelaide, 16 de setembro de 2019, aos 92 anos. Jim morreu em 9 de abril de 2023, aos 97 anos. No caso de qualquer pessoa com informações que levem à condenação do sequestrador das crianças. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Jane, Anna e Grant Beaumont, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia no 1800-333-3000. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com o seu teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.